Fala galera, beleza? 21, 22, agora 23, SpaceX 2025, correção aqui da prova com vocês. Bora para a questão? Essa talvez tenha sido a questão mais difícil da prova, não sei. Eu, na verdade, fiz aí meio que por cima, vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada direitinho na questão. O desenho a seguir representa um sistema em equilíbrio estático. Equilíbrio estático está em toda a prova da SpaceX, sempre falo isso para vocês. Composto por duas hastes finas, H1 e H2. Essas hastes são esta aqui, H1 e H2, finas. Fios verticais e duas molas iguais, M1 e M2. O importante aqui, ó, composto por duas hastes finas sem massa. Então, vamos desprezar o peso, ok? E duas molas iguais, M1 e M2. As molas são iguais, com constantes elásticas igual a K. Então, as molas são idênticas. Todas ideais. O bloco A tem peso P. O bloco A tem peso P, esse bloquinho que está pendurado aqui. E está preso a uma haste H1 horizontal. A haste H2 forma um ângulo θ, que você vai verificar que é a pergunta do exercício, forma um ângulo θ com a direção horizontal e, em suas extremidades, estão presas as molas M1 e M2, distendidas e fixas no solo. Então essa mola M1 e M2 estão distendidas as duas estão esticadas. Às vezes alguém acha que a M1 está sendo comprimida, né? Bora? Os pontos das barras em que estão presos os fios e as distâncias envolvidas estão indicadas no desenho. Podemos afirmar que θ será, então ele quer saber esse ângulo θ aí, quanto vale esse ângulo. Beleza? Bora para a questão? Questão de forcinha, né, gente? Tem que marcar as forcinhas, não tem como ser diferente. Então eu dei uma recortada nesse desenho aí e ampliei ele aí para nós. Aqui o desenho está maior, dá para a gente marcar as forças direitinho e você enxergar direitinho. Então vamos lá, que forças você vê agindo aí? Né? Quais são as interações aí? Vamos começar. O bloco A interage com a Terra, né? Uma interação de natureza gravitacional. A Terra puxa ele para baixo, ele puxa a Terra para cima e está preso a uma corda, tem uma atração, está em equilíbrio. A gente pode marcar a ação desse peso direto, como se estivesse na extremidade dessa barra, tá? Porque o bloco está em equilíbrio com o fio, a tração segura o bloco e puxa o bloco para que ele não caia, sustenta o bloco e puxa a barra para baixo. Então a gente já marca lá que a gente ganha tempo, que é que isso aqui é o peso, é o único peso que aparece aí, então eu vou simplesmente chamar de peso. Esse aqui é o vetor peso, ok? A barra não tem peso, ele desprezou. Aqui o fio está preso a uma corda, também tem uma força de tração, não vou nem marcar porque você vai verificar que eu não vou utilizar ela. Eu vou usar aqui como polo, ela vai desaparecer. Então eu não vou dar nenhum nominho para ela, tá? Vou deixar ela sem nome aqui. E aqui também tem outra força de tração. Essa força vai ser o elo com a barra de baixo, então ela vai ser muito importante. Essa força de tração aqui, eu vou chamá-la de T. Professor, mas aqui também não é uma tração? É. Deixou sem nome? Deixei, você vai ver por que já. Essa tração que puxa a barra H1 para baixo é a mesma tração que vai puxar a haste H2 para cima. Então eu vou precisar saber ela para ligar com a de baixo, a gente poder resolver o exercício. Então aqui também é tração. Esses corpos estão presos à mola, as molas estão esticadas, então aparece duas forças elásticas aqui. Uma força elástica, a mola está distendida, M1, e uma força elástica devido à mola M2. Então vamos dar nominho para elas aí também. A força elástica M1 eu vou chamar de Fel1 e a força elástica 2 eu vou chamar de Fel, da mola 2, Fel2. Professor, as molas não são idênticas? São. A constante elástica não é idêntica? Sim. Não é a mesma? Então as forças elásticas não são iguais? Não, porque tem uma mola que está distendida mais do que a outra. Então as forças elásticas são diferentes. A pergunta do exercício você já
né, você já sabe qual é. A pergunta do exercício é sobre quanto vale esse ângulo θ. Então a gente precisa achar esse t lá em cima, jogar aqui para baixo para a gente poder resolver o exercício. Você deve ter visto que as respostas, vamos lá ver, elas estão em função do que essa resposta? As respostas estão em função do K da mola, do L, que aparece, que são os comprimentos envolvidos, e do peso do bloco A. Mais nada, só isso deve aparecer. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, pensando na barra de cima, eu vou escrever a equação do momento das forças, tomando como polo esse ponto onde tem essa tração que eu nem nomeei. É uma tração, mas eu nem dei nome para ela. Então é uma tração com a corda que está ligada ao teto, vamos chamar aqui de TT, a corda que está ligada ao teto, só para não deixar sem nome, chamar de ponto O. E vamos medir, vamos afirmar que o momento aqui em relação ao ponto O é zero. Como eu tenho esse peso que está do lado esquerdo desse ponto O, que tende a fazer o sistema girar no sentido horário, e eu tenho essa tração que está do lado, aqui está do lado esquerdo, e aqui está do lado direito do ponto O, que quer fazer o sistema girar no sentido horário, se estes momentos estiverem em equilíbrio, momento feito por P e momento feito por T, esse sistema não gira em lado nenhum. A barra, lembra lá? A barra não tem peso. Então eu vou igualar o momento da tração, que quer girar o sistema no sentido horário, eu vou igualar com o momento do peso, que quer girar o sistema no sentido anti-horário. Ok? Então fica tração T, e ela está do ponto O, o braço é 5L, então fica T, que é a força, lembra lá, momento é força vezes braço, o braço é 5L. E isto é igual ao momento do peso, para que não gire de lado nenhum, momentos em equilíbrio, que vai dar P, e você está vendo o braço aqui que é 2L, então fica P vezes 2L. Esses são os braços, então está aqui, ó, braço 2L, braço 5L. O peso da barra é desprezível. Então tá lá, já cortamos L de um lado, L de um outro, e a gente consegue levar esse peso, esse P que tem que entrar na resposta para a barra de baixo, através da tração, tá? Como é que fica? Fica que esse T, que eu estou calculando, vai dar P vezes 2, ou 2 vezes P, eu prefiro assim, passo 5 aqui dividindo, e eu já tenho um resultado muito importante, que vai ser levado lá para baixo, Essa tração, então, aqui também vai valer 2P sobre 5, porque é a mesma corda. Então, agora, vamos estudar o sistema aqui embaixo. Ok? A parte lá de cima, eu só preciso desse resultado, T igual a 2P sobre 5. Agora, eu vou estudar o sistema aqui embaixo. Vou escrever equação do momento de novo. Vou tomar como polo, de novo, este ponto aqui, tá? Para ver qual é a relação entre as molas. Aqui podemos escrever o seguinte: essa força elástica em relação a esse polo aqui agora, que estou chamando como O, essa força elástica 1, ela tende a girar o sistema no sentido anti-horário, porque ela está à esquerda do ponto O. E a força elástica 2, ela tende a fazer o sistema girar no sentido horário. Vou fazer de novo o equilíbrio, equilíbrio de momentos. As forças que estão fazendo o momento, tentando rotacionar o sistema no sentido anti-horário, equilibrando com a força que está fazendo o sistema girar no sentido horário. Fazendo não, porque não está girando, está em equilíbrio. Então vamos causar esse equilíbrio. Quem é a força elástica? Aqui é da mola 1, é a constante elástica K, vezes X, que é a deformação da mola 1, X1. Ok? Só que momento é força vezes braço. Vou tomar como braço esse 3L. Professor, mas está inclinado aí. Eu já te explico por que eu posso tomar ele como braço. Mas eu vou tomar ele como braço aqui, ó, 3L. Quem assistiu aulas lá no cursinho ou particular comigo sabe que o braço na verdade não é 3L, mas vai funcionar muito bem, você vai entender por quê. E do outro lado eu tenho a força elástica, que é K vezes X2, é a mesmo K porque é a mesma mola, só que ela está distendida um pouco mais do que a mola 1.
Então aqui me dá a força. E o braço, da mesma maneira, enquanto eu tomei como braço essa distância 3L, aqui eu vou tomar como braço a distância L. Então fica kx2 vezes L. Professor, eu não estou entendendo, por que você está tomando como braço isso que na verdade não é o braço. Se você estudou comigo, você sabe que isso não é o braço. Então vamos pensar na barra aqui. Imagina que aqui é a barra. Vamos marcar essas forças elásticas, eu vou te explicar por que eu tomei como braço algo que na verdade não era o braço. Então imagina que aqui você tinha a força elástica 1 e aqui a força elástica 2. Tá? O sistema está inclinado, aquele ponto O, digamos que aquele ponto O esteja mais ou menos aqui. Vamos ver quem seria realmente o braço? Lembra que a gente estudou que o braço é uma distância entre a linha de ação da força e o ponto, né? O ponto de que a gente está tomando, o polo que a gente está tomando como referência. Então, se a gente fosse ver o braço seria, na verdade, essa distância aqui, ó. Essa distância seria o braço. E não foi essa distância que eu peguei. Por que não, professor? Vamos lá. Sem ansiedade. Tá? Esse seria o braço dessa força elástica 1. Ok? Ou seja, seria exatamente esta distância. Aqui nós temos a barra está inclinada de um ângulo θ. Aqui nós temos um ângulo θ. Veja que esse braço é essa distância aqui, é esse cateto adjacente ao ângulo θ. Se você for calcular esse cateto adjacente ao ângulo θ, sendo de L aqui esse pedacinho, então fica assim. O braço cateto adjacente, ele é uma relação entre a hipotenusa L e o cosseno de θ. Só que quando você fosse calcular o braço dessa força elástica, né? Aqui é a força elástica 1, na verdade, né? Que seria a força elástica 2. Quando você for calcular o braço dessa aqui, pelo mesmo motivo, aqui é 3L, o braço dessa outra força elástica seria a hipotenusa 3L vezes o cosseno de θ. Como o cosseno de θ aparece do lado esquerdo e do lado direito, ele vai cortar. Então a gente usou o braço apenas sendo como 3L e L. Mas eles realmente não são o braço. O braço é L cosseno θ, 3L cosseno θ. Fechou? Foi aí? Foi, né? Então vamos voltar aqui para o desenvolvimento aqui. Aqui você já viu que eu tenho K de um lado, K do outro. 3L, posso cortar o L com esse L. O que sobrou aqui? Aqui sobrou que o X da mola 1, o quanto a mola 1 está distendida, multiplicada por 3, ou seja, 3x1, é igual a x2. Ou seja, a mola 2 está esticada de 3x1. Vamos, a partir de agora, ao invés de chamar de x1 e x2, vamos dizer que a mola 2 está esticada de 3x e a mola 1 está esticada de x. Ok? Você concorda? Né? Agora vem uma parte aí bem sutil aí, porque a gente precisa achar o ângulo. E se você percebeu que uma mola está esticada 3 vezes mais que outra, a gente pode medir esse cateto aqui, ó, tá? Enquanto essa mola está esticada de x, essa está esticada de x mais 2x. Conseguiram entender o raciocínio? Porque essa relação me mostra que, vou marcar aqui para vocês, essa relação me mostra que a mola 2 está esticada 3 vezes mais que a mola 1. Né? Olha lá, a mola 2 está esticada 3 vezes mais que a mola 1. O que posso dizer então, que a mola 1 esticou x e essa esticou x e 2x, ok? Assim, eu posso afirmar para vocês que esse cateto do triângulo, onde tem o ângulo θ que eu quero saber, eu consigo achar um cateto aqui, ó. Esse cateto que vai me permitir calcular o ângulo θ pedido na questão. Cateto oposto ao ângulo θ. Quanto ele vale? A mola que esticou x igual a outra e 2x a mais.
Então eu vou dizer que esse cateto vale 2x. Fechou? Bom, já daria para calcular o cosseno do ângulo, galera. Já daria para calcular o cosseno do ângulo e Inês é morta, né? Cosseno não. Volta lá. Já daria para calcular o seno do ângulo, né, galera? Porque eu pego 2x e eu pego aqui o comprimento dessa barra, que é 3L com mais L são 4L, ou seja, eu tenho a hipotenusa e um cateto oposto ao ângulo θ. Hipotenusa, cateto oposto, eu tenho uma relação que o seno do ângulo θ vai ser cateto oposto, que é o 2x lá do triângulo, dividido pela hipotenusa. Só que a hipotenusa é 4L. Então, simplifica 2 com 4 e eu posso dizer que o seno de θ é exatamente igual a x sobre 2L. Aí vem o problema. Professor, esse 2L, beleza, tem o L, mas o x não está na resposta, tá? Então eu tenho que dar um jeito de fazer o que, galera? Aparecer este t aqui na brincadeira. Esse t, quando ele entra na brincadeira, ele leva junto esse 2p sobre 5 e eu quero o p na resposta. Se você olhar no sistema, você vê que a força elástica, as duas estão vertical para baixo e a tração vertical para cima. E no equilíbrio de corpo extenso, não vale apenas que o somatório dos momentos igual a zero. Vale também que a força resultante é igual a zero. Então eu posso dizer que o Fel1, que é a força elástica que está para baixo, mais o Fel2, que é a outra força elástica, equilibram com a tração que está para cima. O Fel1 é Kx1, que eu vou chamar agora de Kx, porque eu já sei que um é 3 vezes maior que o outro. Então, Fel1 é Kx, tá? Quem é o Fel2? Agora não é equilíbrio de momento, é de força. Quem é o Fel2? É Kx2. Só que o x2 ele é 3x. Da onde eu tirei isso? Desta relação que x2 é igual a 3x1. E quem é o t? O t nós tínhamos calculado, 2p sobre 5. Kx mais 3x, Kx mais 3kx é 4kx. 4kx vai ser 2p sobre 5. Fechou? Vou passar esse 4 dividindo aqui, tá? Junto com o k, e eu tenho o valor do x que eu não quero que apareça na resposta. Não tem alternativa com ele. Então fica 2p, 4k passa dividindo, multiplicando pelo 5, vai dar 20k, correto? 4k vezes 5, 20k, achei o x. E vou pegar esse resultado e jogar nessa equação e Inês é morta. Pego esse resultado e levo nesta equação onde está o seno e terminamos a solução da questão. Então fica assim, quem é o seno de θ? O seno de θ é x, só que x é 2p sobre 20k. Dá para simplificar, né, galera? 2 por 2 dá 1, 20 por 2 dá 10. Né? Então x é p sobre 10k. Simplifiquei, galera, esse 2 com 20, tá? E embaixo já tenho 2L. Terminamos, galera. Seno de θ vai ser P sobre KL, P sobre KL, puxei de lado as letrinhas, e aqui ficou um 20 no denominador, como se fosse 1 sobre 20. E quem é 1 sobre 20? 1 sobre 2 é 0,5, sobre 20 é 0,05. Esse é o seno. Então, se o seno de θ vale este valor, quem é o ângulo θ? Θ é o ângulo cujo arco, né? Θ é o ângulo cujo o arco seno é de 0,05 p
sobre KL. Fechou? Gostou? Curtiu? Entendeu? Então curte aí, compartilha, comente, se inscreva no canal que você me dá uma baita de uma força e eu posso ajudar assim mais alunos por aí. Tá ok? E que alternativa é essa, professor? Que alternativa é essa? Desculpa, né? Se você for lá na alternativa, tem essa alternativa? Tem. Essa alternativa é a alternativa D, né? Alternativa D. Arco seno 0,05 P sobre KL. Galera, valeu. Obrigado. Agora eu vou para a questão 24, colocar ela aí para vocês. Até a próxima.